No mercado globalizado que nós estamos hoje, com a globalização, inclusive de logística, que consegue entregar produtos da China aqui no Brasil com alta velocidade, um mercado onde o marketing digital está num advento e num crescimento muito rápido, com a internet, com inteligências artificiais, com todo esse contexto competitivo, não existe mais espaço para empresas que querem permanecer na estabilidade. Ou você está crescendo ou você está diminuindo. Se a sua empresa não tem um potencial e um pensamento em escala acelerado, que está sempre e constantemente pensando nesse crescimento, você muito provavelmente está deixando espaço para o seu concorrente crescer e ele vai tomar o seu espaço no mercado. E, consequentemente, se a sua empresa que você achou que estava estável, na realidade está declinando e tendendo ao fracasso. E é disso que eu quero tratar aqui com vocês hoje. Na última semana eu estava fora, trabalhando, me envolvi com alguns empresários e em grandes discussões que eu parti, eu sempre trouxe essa visão da escala com eles. E um modelo que funcionou bem foi quando eu apresentei o modelo de 4 metodologias de escala. As 4 grandes forças, os 4 grandes motores de uma escala de uma empresa. E eu vi que aquele modelo de apresentação era muito mais fácil de ser compreendido e muito mais fácil de ser aplicado também. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Mas não somente explicar os 4 modelos. Eu quero mostrar e comprovar que, na realidade, o segredo está em identificar uma forma de você aplicar mais de um desses conceitos, mais de uma dos motores de escala no seu negócio, para que aí sim você possa crescer de verdade. Gente, existem 4 grandes formas de se escalar um negócio. Basicamente, essas formas são pessoas, processos, capital, tecnologia e, por fim, comunicação. Basicamente, essas são as 4 grandes formas que você pode ter de escalar um negócio. Quando a gente fala de pessoas e processos, eu estou falando de negócios mais tradicionais. Essa é a forma mais antiga. Ela começou lá quando a gente iniciou o processo industrial, o processo de manufatura, aonde alguém que executava algo, um carpinteiro ou um tecelão, ele tinha a capacidade de executar algo ali, ele executava com ele, a família dele, e ele começou a entender que ele poderia escalar trazendo mais pessoas para executar isso. Esse é o formato, um dos formatos mais antigos que tem. Mas, como eu costumo falar aqui no canal, a gente está falando princípios, a gente está falando de conceitos no modelo mais raiz. Então isso quer dizer que não é porque ele é um dos mais antigos que ele não funciona mais. Na realidade, ele talvez seja um dos mais consolidados. Segundo modelo, a gente fala de capital. Quando eu falo de capital, aqui eu estou falando do modelo que os bancos trabalham. Mas não necessariamente somente bancos. Tem muita empresa que consegue crescer através desse modelo de capital. Grandes redes de supermercado também aplicam esse modelo aqui. Quando você vai tratar com uma grande rede, vender algo para uma grande rede, primeiro que eles te pedem um prazo muito grande. Então, por exemplo, 60 dias. E quando esse prazo de 60 dias para pagamento começa a apertar o fornecedor, ou seja, eu sou um fornecedor, quero vender para uma grande rede de supermercado, de farmácia, algo do tipo. Eu chego e falo, olha, tá aqui, eu quero vender, eles esmagam o meu preço, determinam o valor que vão pagar e me pedem 60 dias, porque vão comprar um volume muito alto. Mas eu vou ficar sem caixa, porque eu vou ter que desprender para comprar matéria-prima, para tentar acelerar a produção. O que eu faço? Eu venho cá e falo que eu quero antecipar. Eles cobram de 1 a 2% ao mês nessa antecipação. Então, esse modelo de mercado, de fazer escala através do capital, não está limitado somente a bancos. Ele está limitado a qualquer negócio que você consiga usar o capital somente, ou seja, o poder do capital, para financiar e receber um certo spread, um certo juro sobre isso. Segunda forma, capital. Terceira forma, tecnologia. Então você tem, por exemplo, o Conta Azul, que é um sistema. A própria TOTOS também é um sistema. Você tem, por exemplo, ferramentas como o Facebook, que também tem uma sistemática. Então, quando a gente fala de escala em tecnologia, é quando eu consigo embarcar um serviço, que eu teria que escalar ele através de pessoas e processos, ou consigo embarcar um produto, que eu também teria que usar de pessoas, processos e capital para conseguir construir esse produto, entrego ele de forma escalada através de tecnologia, porque aí eu entrego sem precisar ter o esforço de uma pessoa ou da matéria-prima fazer aquela entrega. Então, o modelo de tecnologia é o modelo que a gente mais conhece de escala, por causa de startup e coisa do tipo. Mas não quer dizer que é o único modelo que possa ser aplicado. E, por fim, a gente tem um outro modelo muito antigo também, que é comunicação e marketing, que é você escalar através da comunicação. Eu vou dar um exemplo de uma
de uma rede de franquias, por exemplo. Você pega o V4 Marketing. O que ele fez? Ele comunicou para o mercado que o V4 era marketing, que era muito tecnológico, e ele começou a acelerar esse crescimento através da comunicação massiva, porém, ele não tem as pessoas para executar. E nem sempre ele tem um pouco dos processos. Mas o que ele fez? Ele começou a vender franquias, porque assim, na venda da franquia, ele gerava uma remuneração, no royalties que ele recebe da franquia também ele gera uma remuneração, e na realidade o que ele está vendendo é o quê? A comunicação. Ele detém só a comunicação do mercado. Como ele é quem comunica, ele detém o poder sobre o cliente, revende aquilo ali através de franquia e recebe os royalties através daqueles clientes que ele fornece para as franqueadas. Você tem essas 4 grandes possibilidades aqui de escala. Porém, como que isso funciona na prática? Você nunca ou raramente vai ver uma empresa que só tem uma dessas vertentes. Normalmente ele tem, quanto mais dessas vertentes, mais ele tem capacidade de escalar e de crescer. Então você pega, por exemplo, um banco. Um banco provavelmente trabalha muito com capital, ele trabalha muito com tecnologia, porque banco hoje em dia tem que ser muito tecnológico, e alguns trabalham com comunicação, mas, por exemplo, você pega um Safra da vida, um BTG Pactual, são 2 bancos que não têm tanta comunicação, tanto marketing, mas estão crescendo e tem muito mercado. Por quê? Porque alguns deles detêm, por exemplo, você pega talvez um banco menor, um banco não menor, um banco tão grande quanto, mas que atende mais o público, ele teria mais tecnologia, por exemplo, um Banco do Brasil, um Nubank, um Bradesco. Quando você fala, por exemplo, de um BTG Pactual, ele pode ter tecnologia, mas grande parte também vai estar em pessoas e processos, porque ele sabe investir o seu capital. Então ele tem várias frentes, o que faz com que ele tenha a possibilidade de escalar mais rápido. Você pega, por exemplo, uma empresa do passado que também usou esse cenário, que é o McDonald's. O que o McDonald's detinha? Ele não detinha nem o capital e ele não detinha tecnologia no passado, porque a tecnologia para fazer uma lanchonete era muito simples. O que ele detinha? Processos e, principalmente, comunicação e marketing. Ele conseguia escalar através disso. Mas se você pega um Facebook, um Google, as grandes empresas, uma Apple da vida, se você chegar lá dentro, você vai ver que eles têm a tecnologia, eles têm muita força de marketing e comunicação, eles também detêm o capital para reinvestir o tempo todo e eles detêm pessoas e processos, porque eles são sustentados por desenvolvimento tecnológico. Eles não detêm somente uma tecnologia, uma máquina ou equipamento. Eles detêm a máquina ou equipamento que requer capital. Eles detêm também as pessoas que têm a capacidade de acelerar essa tecnologia e eles detêm toda a rede e o fluxo de comunicação. Então, quando você trabalha mais de uma vertente de escala, você tem mais chance de crescer. E de ir para casa para você aí, fica o quê? Olhar para o seu negócio e entender como você poderia escalar ele. O meu negócio eu sei. As minhas 2 grandes vertentes de escala estão hoje ligadas a pessoas e a comunicação. Eu não dependo tanto de capital para crescimento. Então, se eu detenho pessoas bem treinadas, processos bem estabelecidos para treinamento e para aplicação de consultoria, e eu detenho a comunicação, eu consigo escalar o meu negócio. E a próxima fase que a gente vai trazer para dentro é tecnologia, porque a gente quer ter mais vertentes. Olha para o seu negócio, entenda o que ele tem de motores de crescimento através desses padrões aqui, dessas vertentes de escala, e veja como aplicar no seu planejamento estratégico, na sua gestão, estratégias de crescimento, de fomento dessas ferramentas, desses motores de escala. Porque muito provavelmente, através deles, você vai vender mais, vai ter mais estrutura, vai ter mais capacidade de reinvestimento, porque você começa a deter o capital. Só não se esquece, não é vender ou simplesmente ter o capital que faz com que a sua empresa cresça de forma estruturada. Não adianta você ter carro antigo, sem controle de tração, sem controle de estabilidade, sem aerodinâmica e colocar esse carro numa pista de alta velocidade com um motor muito potente. Talvez você vai ter o fluxo para andar, você vai ter o motor de vendas ali, só que a sua estrutura envolve esse motor de vendas, não tem capacidade de manter o negócio naquela velocidade. E muito provavelmente você vai começar a perder peças pelo caminho e vai acabar notando que a velocidade de crescimento estava atrapalhando o seu negócio. Então não pense somente em crescer, você cresce e organiza. Lembre-se de processos, lembre-se de treinamento, lembre-se de pessoas. Eu vou ficando por aqui, agradeço quem assistiu o vídeo até aqui e não se esquece, dá o like, inscreve-se no canal e marca o sininho. Compartilhe esse vídeo com alguém que você entenda que precise ter essa visão e também, se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. Carlos Pires, para o resultado em foco em todas as redes. E se caso, para fazer esse mapeamento,
para entender os seus motores e para criar esse processo, você precisa de ajuda, a ProRestart está aqui para te atender. Muito obrigado e até o próximo vídeo.